E aí, jovem, sejam muito bem-vindos ao novo canal dos comentários da Escola Sabatina. Estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada de estudos, onde o único objetivo é nós termos uma proximidade maior com Deus. O primeiro estudo desse trimestre, ele vai nos remeter onde tudo começou, lá na criação. Então, se a gente pudesse colocar algumas pilastras do estudo dessa semana, a gente vai então aprender no primeiro momento em que como foi a criação, como Deus criou. Então depois a gente vai ver também o que aconteceu no momento da queda e qual foi o resultado do pecado na humanidade. Tem alguns aspectos interessantes que a lição ela retrata e que me chamou muito a atenção, foi relacionado à criação. Quando em Gênesis é relatado no capítulo 1 a história da criação da terra, a gente consegue enxergar o sentimento de Deus. E isso foi algo que me deixou muito maravilhado, porque a gente consegue ver de um Deus que é criador, de um Deus que é pleno, ele é perfeito, tudo que ele faz de uma maneira incrível, mas quando ele relata a criação, ele fica tão encantado com a obra que ele fez, que ele fala assim, nossa, foi bom. Aí ele pega, cria os céus, a terra, o mar, faz a separação, fala assim, nossa, aquilo que eu fiz também é bom. E que no momento final da sua criação ele fala assim, nossa, tudo aquilo que eu fiz é muito bom. E quando o autor ele retrata essa parte inicial, a gente precisa se sentir privilegiados, porque tudo aquilo que Deus criou foi pensando em nós, foi pensando para mim e pensando para você. Por exemplo, quando Deus criou Adão, Deus criou o homem e a mulher feito à imagem e semelhança de Deus. A profetisa do Senhor, em um dos seus livros, ela comenta que quando Deus criou Adão ele tinha a mesma essência física, intelectual e espiritual de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Olha que privilégio nós temos criados por Deus e com uma identidade muito próxima daquilo que Ele é. Quer um exemplo disso? Vamos imaginar a criação de todo o universo. Você, eu, temos a oportunidade de multiplicar nessa terra. Quem que tem a capacidade de criar? Deus. Quem tem a capacidade de criar outros seres? O ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Porém, a gente sabe que o pecado ele foi um intruso que acabou destruindo aquilo que era perfeito na sua criação. E algo que a gente precisa entender é que Deus ele poderia muito bem ter rompido o pecado que surgiu lá no céu no primeiro momento na terra. Mas Deus ele tem um amor tão grande por mim e por você que ele deu a liberdade moral para que ainda assim a gente pudesse escolher não servi-lo. Porque ele sabia muito bem que se não houvesse a opção da liberdade, nós seríamos prisioneiros de Deus. Mas olha só, o pecado ele trouxe muita destruição. Quando a gente olha para as relações familiares, ainda lá no início da Bíblia, por exemplo, a gente vê que logo que surgiu o pecado, surgiu os ciúmes, surgiu a ira, surgiu o ódio e surgiu o primeiro assassinato na história entre Caim e Abel. Então, Deus ele permitiu que o pecado acontecesse pela liberdade que ele nos deu, mas que hoje eu e você conseguem enxergar para toda a desgraça que o pecado faz e valorizar a presença de estar com Deus. Tem também um certo livro da profetisa do Senhor que ela retrata que na volta de Jesus, quando tudo for renovado e o pecado não mais existir, nunca mais haverá pecado. E essa compreensão, eu e você até conseguimos ter, na verdade, porque depois que a gente passou tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia que eu e você passa nessa vida,
com certeza, quando Jesus voltar, a gente nunca mais vai querer sair da sua presença. E nós vamos aprender nesse trimestre como é importante, em meio a toda a dor, em meio ao sofrimento, a gente poder ajudar as pessoas, poder carregar o fardo um dos outros. Porque se a gente for olhar também no aspecto do propósito de Deus quando nos criou, ali no momento do Éden, quando ele criou Adão e Eva, ele falou assim, olha, a partir de agora, vocês vão dar nome aos animais, às aves, aos pássaros, vocês vão cuidar do campo, porque ali Deus ele queria que nós fôssemos o seu mordomo, o mordomo de Deus. Então, depois da queda, e aí veio toda essa destruição, hoje nós temos a oportunidade de ajudar uns aos outros a carregar esse fardo pesado que eu vivo, que você vive. Então, eu acredito muito que Deus ele coloca pessoas para ser anjo na vida de outras pessoas. E eu tenho certeza que se você permitir ser usado por Deus, você vai poder ser anjo na vida de outras pessoas também. Então, o meu desejo é que você estude a lição essa semana, você se dedique, porque eu tenho certeza de que Deus ele tem muitas lições para poder trazer para nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e obrigado por estar conosco.